Oi, gente, tudo bom? Eu acho que a minha xará já entrou, mas ela... Paty, manda pra mim aqui uma... Ei, Jojo, lindeza! Oi, Helena! Oi, vocês estão me ouvindo bem? Ei, Cássia! Ai, Paty, manda aqui pra mim uma solicitação pra eu te colocar aqui. A Jojo com os cachorrinhos dela. Você não põe gatinho, não, que a Calice vai ficar com ciúme, viu? Como é que eu faço para convidar a minha amiga? Manda a solicitação de mensagem, por favor, para você, para mim, Paty. Que eu não tô achando aqui, não. Áudio perfeito. Obrigado, Paola. Ô, Helena, correndo para ver a gente. Que fofa. Que fofa. Peraí, deixa eu ver aqui. Patrocinar. Não, olha, como é que... Eu quero saber como é que eu faço a solicitação para a Paty entrar aqui. Manda a solicitação para mim, Paty. Como que eu faço, gente? Ah, agora sim. Ah, entre aí. Pronto! Aê! As Tudo duas bom, loucas! Marco? Fala a verdade, a Jojo queria estar aqui. Então, eu não vou falar nada. Vou falar nada. Mas Caramba! olha só assim mesmo para você vir falar comigo, não? Porque, Tá meu Deus, vendo? quantas vezes já tentamos, milhares e milhares, só por causa da gata que ela vem falar comigo, tá? Só por causa da gata agora. Ai, meu Deus do céu. Tudo bom, Paty? Eu tô Tudo e em tô. ordem? Tudo na paz, trabalhando bastante. Eu sei que você tem aí, né, duas... É uma menininha, né? Você tem uma É uma felina, não é? Uma menininha, a gatinha, né? Calice. É a Calice, é uma Caleça. menininha. A Calice. Que Então, graça. eu tô aqui, assim, eu tava conversando com a Jojo, falando assim, como é que eu vou falar da minha história com a Paty? Porque assim, as coisas são tudo velha, né? Nós somos todas antigas, né? Nós era Então, da época Não vamos falar, não. Quase, ó, para vocês terem uma ideia, é quase da época do Orkut. Eu não é, fala a verdade. exatamente. E quando a Paty começou a me orientar, o que que aconteceu? Ah, era no Facebook, né? Você não Facebook tinha. Eu ainda. acho que você ainda não tinha o grupo de Face do Pet. Como é que chama o grupo do Face do Pet que eu esqueci? Não, é o Paleovete, tem um que é Paleovete, Isso! e não, ainda não tinha. Não Imagina. tinha! Não tinha, não. Tinha, faz tempo. Não vamos falar de tempo, porque todos estamos com botox atualizados, tudo bonitinho, então vamos lá. Ó, eu abri caixinha de pergunta, eu não sei se perguntaram coisa para você, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho antes do que é alimentação natural, né? E assim, depois eu vou mostrar aqui como é que eu faço, né, para o pessoal, como que você me orientou, como é que eu cuido da Calice. E para quem não sabe, a Calice ela veio de abrigo, né? Todos os bichos que eu já peguei na minha vida sempre vieram de De abrigo, abrigo. eu sempre adotei assim. Então, no abrigo, a alimentação deles é. A Jojo falando, tá com ciúme. Ah! Vai ter para você também, Gigiana, não tem problema não. Você não conversou com ela ontem? Que história é essa que tá com ciúme? Toda semana. Eu também Ai, tenho, eu ai, vou ai, falar ai, com você, que ai. eu morro de ciúme de você se fala muito mais do que eu, tá? Eu tenho ciúme. Então vamos lá. Em geral, gente, é o seguinte, né? A alimentação de cães e gatos, a gente diria alimentação pet, né? Eu acho que cria-se uma barreira muito grande, porque as pessoas elas têm uma ideia de que você dar comida de verdade para um animal é difícil. Né? É caro, é difícil, e você precisa. Eu até comentei isso daí numa live com a Joana, inclusive, que a gente está falando também de alimentação animal, que as pessoas elas têm um jargão que é assim: ó, se não é para dar extremamente balanceado,
é melhor nem dar, porque você vai causar mais malefício para o teu animal do que você dar uma alimentação, uma ração. Gente, isso não existe. Né? Isso não existe. É a mesma coisa que eu falar para você. Tudo bem, você como nutricionista, a pessoa que ela vai no nutricionista, ela tem uma dieta muito mais equilibrada. Mas não significa que uma pessoa não possa, por conta em casa, tirar fandango, tirar biscoitinho, tirar algumas coisas, o açúcar em demasia, ou seja, tentar abordar uma coisa mais natural possível. E para a gente abordar uma alimentação natural, a gente não precisa muito além da natureza. Então, assim, o que seria um felino? Tudo bem que o felino, nós vamos conversar sobre isso daí, que você tem uma espécime que eu acho fantástico, né? Não, felino é ó com felino cu, é felino, né? Vai lá. Não, né? Eu não tenho, tá? Veja bem, eu não tenho felino, nunca tive, tá? Eu trato, uma das minhas especialidades é felino, mas de tanto cliente que eu tenho, entendeu? E eu acho eles fantásticos, né? Eles são bem diferenciados. Agora, em geral, o que a gente veria na natureza? Um cão seria um descendente direto de um lobo selvagem, né? Inclusive, eu estava até brincando outro dia, teve uma vez, faz um tempinho, que aqui eu tenho um tipo de um parque onde você entra e você vê os animais soltos dentro do parque. Você caminha na trilha, então você tem rena, você tem alce, você tem os animais, e lógico, os animais selvagens, carnívoros, são presos, reclusos numa área. E a gente até estava brincando, e meu marido comentou, porque na hora da alimentação, eles jogam presas para um lobo. Eles jogam coelhinhos, infelizmente a vida é assim, né, gente? É lógico que não é agradável de se ver, mas a vida é assim. Aí o meu marido até brincou comigo, ele falou assim, olha lá, o lobo comendo um coelho de soja. Né? Aí nessa hora eu falei assim, ih, caramba, né? Aí eu falei assim, caraca, olha aí, porque é uma coisa assim, o que um lobo comeria na natureza? Então, pequenas presas, o que ele consegue abocanhar. E um cão também, né? O gato, idem. Então, o gato, mais ainda, por ser carnívoro, então, beleza, vou mudar a alimentação do meu cachorro, do meu gato, o que eu vou passar a dar? Vou passar a dar arroz cozido, com cenoura cozida e pão para ele? Gente, é o menos provável. Então, você não erra, mesmo se você fala assim, eu tenho um pouco de cisma em dar carne crua, pelos motivos que a gente ouve por aí, não sei o quê, vou dar carne cozida. É uma das perguntas, inclusive, que tem aqui, que a senhora me ensinou. Não tenho dúvida! Não tenho dúvida. Então, assim, comida natural, né, gente? O que um cão comeria? Carne, lógico que para nós é muito óbvio, carne crua. Né? Por acaso ele vai. Você já viu algum leão passando uma zebra na torradeira ou passando uma zebra na fogueira? Vamos tostar um pouquinho mais, peraí que tá mal passado. Não, né? Não tem isso, né? Então, assim, a gente tenta verificar pelo natural, né? Então, da mesma forma, é uma das perguntas que eu acho que deve ter também, né? As pessoas elas têm uma estigma de que, por exemplo, o gato. A alimentação preferida do gato é peixe. Tirando o Kiko, que é nórdico, porque o Kiko da Tânia, ele dá licença, ele é viking, entendeu? Ele é viking. Então, assim, a não ser que o animal seja de área costeira, ele vai querer, lógico, pegar peixe de restos de pescadores, etc. e tal. Agora, você já viu algum tigre na savana africana indo com a sua varinha de pescar? Um tigre não, um leão, indo com a sua varinha de pescar no riozinho ali, pescar peixinho. Primeiro tem um monte de jacaré, crocodilo. Jacaré nem é crocodilo mesmo, né? Que do tamanho dos bichos. Então, assim, são coisas que a gente ouve, que a gente assume como natureza deles, né? Então, muito pelo contrário, a alimentação de gato é carne vermelha, né? Eles podem se virar bem com peixe, claro que Como pode. Gostam de vísceras, né? Adoram, inclusive o sabor de predileção de felinos é o umami, que seria de aminoácidos, né, de proteínas e tal, mas o sabor preferido de rações comerciais é o fígado, porque eles gostam bastante de vísceras, eles precisam disso.
né? Então, Adoro. assim, a gente não precisa ir muito longe. Se eu tenho um cachorro e eu não tenho como saber milimetricamente, por gramas, o que vai para cada um e tal, peraí, ele não pegaria uma presa? Ele não comeria um coelhinho, alguma coisa assim? Então eu daria carne, uma víscera, né? Ou pode até dar uma cenoura, algum legume, porque eles gostam de roer alguma coisa nesse sentido. Calice, Agora, não gosto. será que um pão, né? Pão, ou como as pessoas falam aí, biscroque feito com farinha, com milho. Eu nunca vi, por exemplo, um cão indo com uma panelinha catar trigo para cozinhar, para comer. Complicado, né? Então, assim, ou você já viu o cachorro macerando trigo ali, isso é coisa de humano, né? Então, é complicado, mas não é complicado o pensamento, mas a formulação de uma comida de verdade, a gente não precisa pensar muito. É natural, é intrínseco isso daí. Você falou a questão, né, do cachorro indo fazer isso. Eu lembrei da minha avó que falava assim, quando a gente falava leite de soja, não sei o que, ela falava assim, e lá soja tem teta? Eu nunca vi. Nunca vi. Exatamente. Aí você fala assim, não, vó, é o sumo. Pra ela era uma coisa inaceitável, essas coisas de óleo de soja, leite de soja, essas coisas todas. E eu não sei de onde vem isso, e que não sei. Então, é o que você falou, né, Pá? Se a gente fosse pensar, por exemplo, os cachorros que minha avó tinha, fazenda, essas coisas assim, no sítio, comia o que a gente comia, era o resto que a gente comia, né? Galinha e porco era o bicho que mais reciclava as coisas pra gente. Exatamente. Né? A cozinha, né, era assim, né? Na cozinha fogãozão ali, de lenha. o galinheiro era ali atrás da coisa da cozinha. Você fazia assim, né? Com o resto de comida, a galinha já ia lá e você ficava, quer dizer. Isso quando você não esquecia a porta do galinheiro aberta e o cachorro ia lá e fazia farra, entendeu? Então, é verdade. Se a gente for pensar muito, vamos falar, não existe mais fazenda, a gente não vive fazenda e tal. Mas eu já vi, pelo menos aqui em São Paulo, cachorro de rua, gato de rua, passando com um rato de pendurado na boca. Sim. Né? Quando Isso na é cabeça necessidade, do gato. Né? Isso é necessidade, entendeu? É necessidade. As pessoas, assim, não é questão de ser crueldade ou não, é o que você estava falando, é a natureza. Acho que a gente se afastou tanto daquilo que é normal, natural, e talvez você como veterinária, eu como boa mineira, que já vivi um pouco em fazenda e tudo, a gente acha essa questão um pouco mais normal, né? Bicho comer bicho, né? A vida depender da morte. Exatamente. Você falou esse negócio de fazenda, para não fugir a ideia, você sabe que, por exemplo, os felinos, eles foram, os cães, eles foram domesticados um pouco mais cedo, mais cedo, né? Então, por causa do quê? O cão é mais sociável, tal, não sei das quantas. Os felinos, eles só foram domesticados depois que eles passaram por trabalho forçado nas fazendas. Por quê? Porque antigamente as pessoas que tinham fazendas, que cultivavam grãos e que tinham que defender esses grãos de pragas, qual era o meio natural de você corrigir praga? Colocando um gato. Só um gato de fazenda, se você não der comida para ele, ele se alimenta com uma média de 14 a 16 camundongos por dia. Nossa, olha isso. Então nós estamos falando de um controle de pragas, que lógico, o bichinho não tem culpa de estar num lugar cheio de grão, para o rato é festa, eu tenho mó dó de ratinho, eu gosto de todos os animais, só barata que eu não suporto, mas tudo bem. Tá, barata não é mamífero, então tá tudo bem, deixa quieto, deixa gato, gato caça barata. Que agora gato, veja bem. Então assim, os animais, os felinos, eles só foram domesticados depois que eles viram que, além da serventia que eles tinham na fazenda para controlar pragas, eles passaram a ser mais amorosos, então começaram a ficar dentro de casa. Então, mas o gato, a princípio, ele era utilizado como fonte de controle. Então não tem muita conversa, né? Eu tenho até um livro que é muito engraçado, mas é de um alemão, está em alemão, e está escrito assim, gatos comprariam ratos. Né? Ou seja, se eu desse um troco para o meu cachorro ou para o meu gato ir no supermercado, eu duvido que eles iriam comprar barrinha de cereal, eu duvido que eles iriam comprar pão. Eles iriam comprar coisas agradáveis para o paladar deles, né? É verdade. Então, Paty, eu vejo assim que é indiscutível
que a melhor forma, né, de alimentar os bichos é com alimentação natural. Aí eu fico vendo, assim, quais seriam os empecilhos de não se fazer isso, né? Primeira coisa que as pessoas falam é que é difícil. No meu caso, eu vou dizer, não é, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Que assim, a gente pega aqui em casa, né? O Milton pega um dia e faz para um mês todas as porçõezinhas. Exatamente. Eu vou mostrar aqui, gente, ó. E assim, no desperdício, ó, eu ponho assim, olha, no vidrinho, porque a Caliça é picutica, a Paty calculou para mim a quantidade, faz anos isso, tá? E aqui, olha, eu coloco. Tem vezes que eu faço misturas, tem vezes que eu nem faço misturas. Às vezes eu coloco só carne de porco, só carne de boi. Às vezes eu misturo mou, né, junto com coraçãozinho. Isso. Fígado, ela ama. Sim. Ela ama fígado, qualquer fígado. Mas engraçado, ela gosta principalmente do de galinha. Porque ele é um pouco mais gorduroso, né? Então, principalmente de galinha. Então, às vezes eu misturo com coraçãozinho, às vezes não. E aí eu vou variando entre as carnes. A que ela menos gosta é frango. A que ela menos gosta é frango. A que ela gosta mesmo são as vísceras, né? E daí eu vou... Você imagina, isso aqui, ó. 30, 40 disso ali no freezer, né? Daí eu tiro aquilo ali de noite, deixo descongelando. Exatamente. No outro dia eu só coloco sal. Coloco um pouquinho de sal. E é isso, gente. Uma vez por dia que a Calice come só. Ela não sente mais fome do que isso. Eu acho que é até uma questão, e nós vamos conversar sobre isso daí se tiver oportunidade, é uma questão de organização. Então é óbvio, né? Se você for pensar na natureza, o que você poderia acrescentar neste meio aí seria farinha de casca de ovos, tá? Para suprir a parte de calcário, ou dar um suplemento à base de calcário, um carbonato, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas de resto, isso é muito complicado, porque eu vou entrar nessa parte de fisiologia de felinos aí, mas assim, organização, um planejamento de você falar assim, beleza, pode ser num saquinho, não precisa ser num potinho. Pode ser num saquinho. Eu faço no potinho porque para mim é mais fácil. Lógico, do que ficar chuchando no saquinho, entendeu? Você pode colocar, você pode falar assim, hoje vou comprar as carnes, compro frango, porco, compro boi. Lindo. Então eu pico tudo e coloco em saquinhos na porção que ela come. Deixo no freezer. Chegou num dia, amanhã é o dia que eu vou dar porco, porque é legal você também fazer uma rotação de proteínas, tem esse cronograma, eu tenho esse cronograma. Pega lá o porco, deixa descongelando. Pega o porco, ele faz um oink, você põe ele para descongelar, aí depois ela come o porquinho. Então, assim, vai voltar. É uma questão de planejamento. Se o felino ele consome algum tipo de vegetal, se você passa tudo junto, às vezes é interessante você separar por porções. Então, carne fica com carne congelado. Agora, vamos supor que o gato ou o cão, ele come uma misturinha de batata doce com brócolis e quinoa, por exemplo, tá? Então você moe tudo ou cozinha tudo junto, faz aquele sopão, coloca até em forminhas de gelo, tá? Eu conheço gente que, por exemplo, eu faço isso, inclusive, eu pego purê de abóbora Hokkaido ou abóbora cabotiã japonesa, que é mais maçuda, eu congelo o purê em forminhas de gelo. Então, cada refeição eu pego um cubinho, coloco ali. Se tá calor, ela come aquilo gelado, porque ela gosta. Gosta, né? Ou se não, eu espero descongelar, coloco ali tudo. Então, é uma questão de organização. Você tendo no teu freezer, é só você abrir o freezer, pegou, puf, acabou. Bota um salzinho e acabou. No fundo, é a mesma organização que eu falo para os meus pacientes terem. Tenha Exatamente. Pronto no freezer. Porque daí você não corre o risco de passar vontade, chegar em casa cansada, não vou cozinhar porque eu tô com preguiça, tá lá pronto. Exatamente. Nunca. E assim, né? Qual que é a diferença de você fazer uma porção e fazer 20? É o tempo que você vai despender. O mesmo, sabe assim, o trabalho, gente, é praticamente o mesmo. Cozinhar 1, 2 ou 3 quilos de carne no trabalho é o mesmo. Colocar isso e congelar é o mesmo. Faz a sua, faz a do bicho, pronto, acabou, não tem dúvida. Paty, estão perguntando aqui como fazer a comida para o cachorro onde posso aprender? Gente, no Pet Pleno. Aliás, eu tô lá no Pet Pleno, eu comprei o Pet Pleno para me atualizar. Você viu, né? Tá linda!
Gente, não, é a Camila que perguntou, né? Camila, a gente tem um curso no Bases Plena, é o Pet Pleno. A primeira versão desse curso foi com uma interatividade. Agora, a segunda versão, a partir da segunda versão, é totalmente online e de caráter vitalício. Então, dentro desse curso, você tem um livro, é um livro de 200 páginas, que contém parte de receitas também, e você tem, ao longo, são 7 mais 5, 12 aulas em vídeo. Você sabe que eu falo mais do que o homem da cobra, né? Falo. Então, cada aula, gente, tem no mínimo 45 minutos. Desculpe, mas eu não consigo falar menos, entendeu? É divertido, tá? É divertido. E assim, e a gente pegou 5 aulas dessa live, que foi do primeiro curso de interatividade, onde rolaram algumas perguntinhas. Então, ele tá bem interessante, tá? Mas lá você aprende de uma forma simples. Porque, gente, qual é o empecilho? Que nem a Paty estava falando do empecilho de você cozinhar, o que dá uma preguiça, óbvio. Quem não tem nada pronto, de você chegar em casa do trabalho e cozinhar. É óbvio que é muito mais fácil, e o apelo de uma ração seca para ela ser vendida é justamente esse. É um alimento que ele consegue ficar preservado numa prateleira por mais de 9 meses, sem estragar, e a praticidade do cliente pegar aquele pacote de ração, que não tem gosto de nada com coisa nenhuma, porque aquilo lá para mim tem gosto de salgadinho. Né? Você pegar aquele negócio, abrir, servir, fechar, guardar e tá tudo certo. Você acha que isso é refeição? Então, quer dizer, não é tão assim, né? Afinal, eu acho, a minha opinião, você não é obrigado a ter um cão ou um gato. Não, assim não como é. Você não é obrigado a ter um filho. Certo? Só que a partir do momento que esse filho está nos teus braços, ou que o teu animalzinho, você decidiu pegá-lo, você vai ter que dar o melhor para ele. Sim. E a alimentação está embutida neste melhor. Porque um cão de fazenda, como a gente falava antigamente, durava 24, 25 anos. E o que está acontecendo hoje em dia? Que nós estamos dando um deadline para os animais de 12, 13 anos. Eu pego isso direto na clínica. Eu pego gente chegando e falando assim, nossa, mas é que ele está muito velhinho, né? Eu falo, nossa, quantos anos ele tem? Ah, meu cão? Ah, até um poodle, ele tem uns 11 anos já. Você acha velho? Né? Eu tive uma poodle que, por exemplo, durou 19 anos. Né? Então, quer dizer, a gente não precisa encurtar esse tempo de vida. Estão perdendo a noção, né, Paty? Na verdade, eu compararia, eu sei que as pessoas vão falar assim, mas se você comparar bicho com criança... Gente, eu teria um filho, para eu, na vontade de não cozinhar para o meu filho, eu pego e eu dou um cereal com leite para ele toda noite, ou se não dou pega aí umas barrinhas de cereal e fica de boa aí. Come aí. Cereal, tem vitamina, vitamina B12, sabe? Então você faria isso, né? Então é complicado. Eu concordo com você. Se você optou por ter o bichinho, né? Cuida dele da melhor forma, né? Exatamente. Então, eu também concordo 100%, Paty, que assim, não dá para comparar bicho com gente, tá? Mas eu acho que as pessoas, é o que falo, nós perdemos a noção daquilo que é bom, né? Exatamente. Hoje a gente tem aí eu digo isso, né, uma deseducação nutricional desde quando começou a pirâmide, que tudo que ficou melhor para a gente é aquilo que vem da indústria pronto, vitaminado, aditivado, blá, 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 blá. Eu não estou falando que coisas industrializadas não são boas. Coisas industrializadas é diferente de você falar ultraprocessado, exatamente. Né? De uma coisa que veio da indústria. Porque hoje a gente compra carne embalada que veio da indústria. Eu não estou numa fazenda, não estou matando. É diferente, né? É totalmente diferente. Mas precisa ter essa noção, gente, de que existe coisa que está muito mais próximo daquilo que é a nossa comida, daquilo que é a comida dos bichinhos pra gente. Também, exatamente. Né? Pra gente fazer. Fora o valor nutricional também, né? Se você for parar para pensar, olha, o que eu falo isso em toda live, né? E algumas pessoas, elas ainda não acreditam. E isso, o próprio presidente internacional da Royal Canin, vocês conhecem a Royal Canin, uma empresa onde todo mundo, quem dá Royal Canin, fala assim, mas eu dou Royal Canin. Eu dou Royal Canin.
Eu diria assim, desculpe o termo, mas é disposta, entendeu? Porque é o seguinte, o próprio presidente internacional da Royal Canin afirmou para a Forbes, uma revista, foi uma matéria em inglês, inclusive, afirmou para todo mundo que todo o material da Royal Canin, a grande parte da parcela proteica que continham as rações de cães e de gatos, eram feitas com penas hidrolisadas de frango. Tá? Então, seria a mesma coisa que eu falar para vocês, que no abatedouro eu pego o casco do boi, tá? O chifre, eu ralo aquilo lá, ou se não unha, e pego pena hidrolisada e uso como fonte proteica, além da quantidade de soja que é colocada para complementar essa parte proteica. Então, primeiro, gente, né? Principalmente a mulherada que fala, colágeno, 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 né? Vamos comer um colágeno de boa qualidade. Gente, não tem jeito, colágeno é de origem animal. Não tem o que você dizer, né? Agora, você acredita que uma proteína vinda de pena hidrolisada, uma pena hidrolisada cozida a alta temperatura, ou seja, o que se visa numa empresa de ração comercial, de ração seca, quando você olha no rótulo que tem ali 26%, enquanto deveria ter 80%, mas tudo bem. Quando você vê ali 26%, aquilo é a proteína que está batendo ali. Agora, a qualidade dessa proteína, a gente outra não pode história, dizer. né? É igual, a gente fala da biodisponibilidade das proteínas que a gente come. É muito diferente proteína animal de uma proteína vegetal. Muito diferente. Para vocês terem uma ideia, né? A soja, ela entra em grande parte também na alimentação animal e ela é um grande disruptor endócrino, ok? Para felinos, é câncer e problemas de tireoide na certa, tá? Para cães, problemas de tireoide, hiperparatireoidismo, parará, mas não vem o caso. Agora, vamos falar de biodisponibilidade, de biodigestibilidade, né? Só para as pessoas de casa poderem entender. Se eu pego 1 quilo de carne, o que o meu animal assimila de 1 quilo de carne, o gato é o concurso, tá? Mas um cão, vamos pegar um cão. Se eu pego 1 quilo de carne, ele vai assimilar em torno de 780 gramas dessa carne. Vai virar purpurina no organismo do teu bicho, tá? Então vai desfazer. Ovo, eu não vou nem comentar, porque de cada 100 gramas de ovo, 92 a 97 gramas são utilizados pelo corpo humano quanto para o animal. Tá? Então, o que sobra? Gente, se eu comer ovo o dia inteiro, se eu comer 1 quilo de ovo, vai sobrar 30 gramas no cocô. Vocês estão entendendo, Basil? Eu estou falando de forma bem simples, que é para as pessoas entenderem. Maravilhoso. Agora, soja. Então, 1 quilo de carne, eu consigo absorver, vamos arredondar, 800 gramas de carne. Tá? Sobram 200, né? Para ir para as fezes, resíduo, parará. De cada 1 quilo de soja, um animal consegue absorver em torno de 560 gramas. Ou seja, né? Que desperdício de cocô. Na verdade, a pessoa está pagando para recolher cocô, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de biodigestibilidade, de biodisponibilidade, é uma questão assim, por que a gente fala no interior, você já deve ter ouvido falar isso daí. Para de encher linguiça. Com o que é que o pessoal enchia linguiça? Com grãos, com farinha, para poder render, soja, né? Para poder render. Então, até hoje, na indústria alimentícia, uma linguiça, é normal você pegar ali e você ver traços de soja, traços de glúten. Não é que tem traço, não. Tem soja, tem glúten ali dentro, que é para encher linguiça, entendeu? Para vender carne, um pedaço de linguiça a preço de carne, mas com enchedores, que esse é o nome que se dá na indústria animal para a soja e os grãos. São enchedores. Exato, né? Exato. Então, no lugar que uma alimentação normal de um cão deveria ter, um cão ou um gato, 80% parte proteica, 10%, 6% carboidratos, tá? E o resto compondo gorduras, é o oposto. Nós temos 24% de uma proteína de péssima qualidade
E 50% a 60%, nós estamos falando de 10 vezes mais do que um animal precisaria de carboidrato. Para que isso? Para fazer volume. Aí a pessoa compra uma ração super premium e se gaba ainda de ter pago um pacote R$70, R$80, um pacote de 1,5 kg, e fala, não, mas eu dou de muito boa qualidade. É mesmo. Não, e Paty, olha, essa questão, você falou agora financeira, né? Eu, como boa mineira, né, ó, né, faço conta de tudo nessa vida, né? Então, passa régua. Então, eu já fiz as contas de ração e de alimentação natural. É porque não é primeiro, não é a mesma coisa, não é pau a pau. Por quê? Se o gato come ração, ele vai comer muito mais vezes ao dia. Exatamente. Ele vai. Porque ele vai precisar da quantidade de nutrientes que o corpo dele pede. E como aquela porcaria não tem quase nutriente nenhum, ele vai comer mais, né? Então, eu peguei até ração mais barata para fazer essa conta. Fica mais caro. Fica. Porque, na verdade, você não precisa dar, né, Paty? Você sabe disso daí. Gente, a gente não precisa dar filé mignon. Sabe? É um patinho, é uma carne de segunda, carne de terceira, de víscera. Você não precisa dar fígado se você acha que o fígado tá caro. Você pode dar rim de porco, rim de boi, coração de boi. Sabe? Coração de porco. Aqui na Alemanha, na Europa, vamos dizer assim, você tem até frigoríficos e açougues de cavalo. Então você tem uma variedade grande, porque aqui não existe um preconceito. Então você tem carne de cavalo. Se eu pedir no açougue, por exemplo, outro dia eu pedi para a Safira, eu falei assim, olha, eu quero 3 quilos de coração de porco. É ridículo o preço. Nossa, que legal. Aqui é difícil de achar, Paty. Sabe? Aqui isso tudo então, eu acho que vai para a indústria de ração, de fertilizantes, essas coisas. Vai para esses lugares. Então, assim, quando a gente fala, inclusive até o pessoal fala assim, gente, se a gente for ver processo industrial de uma ração, para você formar o kibble, né, que é o grãozinho da ração, você precisa de uma quantidade muito grande de amido. Tá? É que nem pão. Você não consegue fazer pão sem farinha, certo? Ele fica qualquer coisa, menos um formato de um pão crescido. Menos pão. Então, assim, para eu formar o kibble, eu preciso de amido. Por isso que eles entucham amido, mais de 40% de amido na formulação. Aí, para você cozinhar toda essa estrutura, primeiro, para você transformar a pena em produto assimilável para um cão, você precisa de uma cocção, e nós estamos falando de altas temperaturas sob pressão, tá? A alta temperatura denatura uma parte muito maior dessas proteínas. Por isso que na ração você tem que colocar isso, vitamina disso, vitamina daquilo. Por quê? Porque você tem um valor proteico ali, mas essa proteína, ela não é de boa qualidade. É pobre. Ela é pobre. Agora, vamos falar de um gato? Um gato, você sabe que os gatos, você fez o curso, e para isso que eu estou falando, pode ser novidade até para muitos veterinários. Agora eu tô falando bem sério mesmo. Você não sabe como os veterinários passam vergonha com a Calice. Porque, olha, veterinário não sabe muitos veterinários não sabem dessa informação que eu vou passar para vocês. Que eu passei no curso e é o pessoal que sabe do curso. Agora eu vou fazer um spoiler, para com essa. Então, assim, felinos são animais gliconeogênicos. Tá? Então, quem está no meio da low carb sabe que a maioria que está na low carb só pensa que gliconeogênese é gordura transformando em glicose, mas não, né? A gliconeogênese é qualquer coisa que você faça. Eu obtenho glicose a partir de outro substrato que não seja carboidrato. Tá? Então, se eu faço glicose a partir de carboidrato, eu estou fazendo glicólise. Certo? Se eu faço gliconeogênese, eu obtenho a glicose a partir de gordura, que é o mais fácil quando a gente está emagrecendo, né? Queima os pneuzinhos e etc e tal. Os felinos, eles têm um metabolismo, por isso que eu falo que eles são incríveis, que eles fazem gliconeogênese a partir de proteínas. Então, quando você for no veterinário e ele soltar uma pérola, que é uma pérola, gente, tinha que ser colocada num colar e andar com ela no pescoço. Quando ele soltar essa pérola de que você não pode dar proteína e carne para o seu gato, faz o seguinte, faz cara de alface, fala assim, joinha, dá o troféu joinha para esse veterinário e saia de fininho.
Porque esse veterinário, ele é do tipo que não conhece a fisiologia e o metabolismo de um felino, e ele está ganhando, obviamente, com a ração que vende no seu consultório. Por que eu falo isso? Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, loja de ração não tem nada a ver com veterinário. Loja de ração é loja de ração. O veterinário, cabe ao veterinário identificar doenças, tratar o seu animal, dar a vacina, orientar a vermifugação e orientar o melhor tipo de alimento. O que você vai comprar, ele não ganha com empresas de ração. Então, esse é um diferencial muito grande. Agora, o que a gente vê no Brasil é totalmente o oposto. Cada veterinário tem uma lojinha de ração. Então, você vai com o teu animal novinho, a pessoa fala assim, então vamos agora à loja para escolher a melhor ração para o seu cãozinho, o seu gatinho. Tá? Enquanto que muitos ficam com esse argumento, olha, não dá carne, nem carne crua. Imagina, você dá carne para o seu gato, ele vai morrer de problema renal. Gente... Paty, quando eu levei em veterinária aqui, a Calice, logo no começo, assim, ela veio com um fungo na orelhinha, muito complicado. Aí eu tive que levar para poder fazer aquela, né, eles passam um algodãozinho para fazer e tal, e para ver o que que era, né, para fazer uma biópsia para ver o que que era lá o fungo comia tratar. Isso, esse trem. Aí, engraçado, quando eu levei, no primeiro veterinário que eu levei, qual que é a alimentação dela? Natural. O quê? Carne crua. Aí ele olhou para mim. Porque na época, então, né? Há mais tempo atrás, isso não era tão comum quanto é hoje. Hoje não. Hoje nós já temos veterinários que aceitam. Que aceitam. Aí ele olhou para mim. Mas e o colesterol? É coelho, meu filho. É coelho. É coelho. Daí eu falei, sim, que tem. Nossa, mas ela só... mas, assim, e eu né, desci do meu pedestal e falei assim, mas, então, doutor, mas gato não é carnívoro? Aí houve, sabe aquele 1 minuto de silêncio, assim, eu ouvi o grito, cri, cri, cri. Sim, mas vai ficar desbalanceado. E o ômega 3, eu falei, sardinha? Fígado, vísceras, coração. Aí ele foi só abrindo o olho, assim, entendeu? Como se eu estivesse falando uma coisa absurda. Taurina, eu falei... Coração? Fígado? Né? Víscera? Mas não. E aí, por fim, ele falou assim, não, eu acho que a gente tinha que fazer um exame de sangue para ver como ela tá. Eu falei assim, não, só pode fazer se quiser, não tem problema não. E aí eu parei de levar em veterinários, assim, e comecei a levar nas escolas de veterinário. Legal. Porque lá eles têm uma visão melhor sobre esse assunto. Então lá eu chego e falo que eu dou alimentação natural. Eles só perguntam assim, tem acompanhamento? Eu falei, tem um acompanhamento de uma nutricionista, nutróloga. Pronto, eles nem implicam, entendeu? Porque realmente aqui eu vejo que as pessoas mais antigas ainda têm esse conceito, ração, 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 ração. Mas nas escolas, pelo menos, eu não tenho visto isso, tá, Pá? Porque agora está sendo mais divulgado, né? Então, ainda bem, né? Vamos responder algumas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu pegar as que ficaram lá. Tem uma aqui, olha. Viciei meu gato em ração, tento dar carne crua, mas ele ignora. O que eu faço? Deixa ele passar fome? Em geral é o seguinte, para um felino, é gato, né? Para um felino, eles foram introduzidos na ração seca muito tardiamente, tá? Por quê? Porque eles são super mega seletivos. Então, quando eles fizeram uma ração seca para um cão, o cão come qualquer coisa. Então, eles comiam só pelo fato de ser salgadinho, tá? Eles gostam. Agora, o gato, eles têm que colocar uma quantidade absurda de palatabilizantes e aromatizantes para conseguir catar o gato no vício. Então, é muito comum de felinos serem viciados na ração seca, tá? O que você pode fazer para mudar isso daí? Realmente, colocar uma quantidade misturada com ração e deixar a comida lá. Fome ele não vai fazer, ele não vai passar.
Então, Conforme ele vai mudando, você coloca meio de ração com meio de comida, meio de carne. Conforme essa quantidade de carne ela vai aumentando e a ração vai diminuindo, a forma de craving, vamos dizer assim, de vício, vai diminuindo. Porque a quantidade de proteína vai subindo e ele vai tendo o paladar ao paladar alterado. Então, você vai levar aí umas 2, 3 semanas para você alterar essa comida, mas tem que persistir. Não adianta, ele cheirou, não quis, ela vai lá e enche o potinho de ração. Não. Eu olho isso que nem filho, Paty. Eu olho isso que nem filho. Criança não passa fome. Eu sou ruim, tá, gente? Eu sou ruim. A Calice chegou aqui, eu não fiz nada de transição, não. Quer comer aquilo ali, pronto, acabou. E eu sou assim, comer. Tem muita gente que é mole, viu? Então, eu não sou mole. E eu não sou mole com criança, não sou mole de jeito nenhum. Eu sou ruim, porque não acho que não tá fazendo bem, não vai. A Calice, ela chegou aqui, ela ficou um dia sem comer, miava, chegava lá, cheirava. Eu comia um pouquinho, enterrava, né? Enterrava, achando que estava fazendo alguma coisa. Ficou lá. Tirava, põe na geladeira, no outro dia colocava de volta. No segundo dia começou a comer normalmente, e aí, ó. Exatamente. Foi. E é bem legal. Comer um pouquinho. Porque é engraçado que gato, eu não sei se vai surgir alguma pergunta desse tipo, mas o gato, você abre o pacote de ração, eles estão sempre esfomeados. Tá? Gato é esfomeado de nascença e eles comem o dia inteiro. Quando você passa a dar comida de verdade, por que acontece isso? Porque os níveis de proteína da ração são insuficientes para ele, que tem o metabolismo que precisa. Então, o que acontece? O cérebro manda ele comer todo o tempo para conseguir bater uma coisa que ele nunca bate, que é a quantidade de proteína. Então, você vai perceber que conforme vai mudando para uma alimentação natural, com carne mesmo, vísceras e tal, um alimento mais balanceado, ele vai deixando de ter fome. Então, o gato come uma vez por dia, que nem a Calice, ou ele vai comer 2 vezes por dia, mas uma quantidade bem diminuta. Muito pequenininha. Tá? E não vai ficar esfomeado, não. Eles vão acalmar um pouco fácil. Não, e a gente tem... Eu não sei como é que é a proporção do estômago de bicho para dele, mas de ser humano é mais ou menos assim, né, Paty? O nosso estômago é mais ou menos um punho fechado. E aí as pessoas que olham a quantidade que eu dou para criança, mas você só dá isso pra gente, mas o estômago do bicho... O estômago é pequenininha. Né? E aproveita tudo, então não tem esse medo. Gente, não tem uma outra coisa, né? Você tem que observar. É igual a criança. Você fala assim, como que eu sei qual é a quantidade do meu filho comer, se está sendo demais ou não? Gente, Cacilda, se ele começar a ficar gordinho, opa, né? A gente tem que ter olho crítico para isso. Não é porque é nosso filho que a gente tem que falar, ai, que linda, não é assim. É porque também tem aquela história de que gordura é coisa saudável. A pessoa, criança bonita, criança gorda. Não. Gente, se o gato ou o cão começar a ficar um pouco acima do peso, que você vê que ele perde um pouco a cintura, pode parar. Você está dando comida demais, diminui a quantidade, ou analisa esses aí, o que está acontecendo que ele pode estar engordando. Tá? Outra pergunta que teve aqui, vou falar dos vermes nas carnes. Como é que eu dou alimentação natural sem correr o risco de dar verme? Eu vou responder, gente, olha, gente, por favor, não me achem grossa, mas eu sou grossa mesmo. Ai, gente, para. Lá vai ela, as 4 patinhas agora. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês que é uma coisa muito lógica. Vocês sabem que eu sou veterinário. Vocês sabem que quem cuida da parte de inspeção sanitária de mercados, supermercados como Carrefour, Extra, Jumbo, o que for, toda produção de origem animal é veterinário quem cuida. Tá? Então é de uma responsabilidade muito grande. Quando eu tenho uma carcaça num frigorífico, que eu tenho dúvida que essa carcaça não tá legal, eu não vou colocar a humanidade, a população em risco. Eu liquido com essa carcaça e mais 2 de cada lado. Ou seja, 5 carcaças, 5 animais são mandados para a empresa de ração, onde vai ser submetido a alta cocção para eliminar qualquer tipo de patógeno. Ponto final. Toda carne que vai para um açougue é uma carne que tem um selo CIF inspecionado, ou um selo de inspeção sanitária, que seja regional, municipal. Vocês não... que eu já recebi de gente assim,
Mas é que você não mora no Brasil! Nossa, Se tem uma coisa que eu boto a minha mão no fogo, é pela Seríssimo inspeção no Brasil. sanitária do CIF, muito melhor do que qualquer lugar do mundo. E eu estou vivendo na Alemanha, tá? Básico. Então, assim, quando você tem uma carne num açougue, essa carne tem um controle de qualidade tão grande que você pode pegar a carne e pedir pro açougueiro, moço, me vê meio quilo de patinho, por favor. Ou se não, faz que nem a Calice do Game of Thrones, né? Fala assim, velho, me dá um coração. Você pega esse coração e você mora. Come o coração Tati, cru. Você sabe por que a Calice chama Calice? Porque eu como coração cru. O Souto já viu isso uma vez, ele desesperou e falou assim, isso é nível hard, faixa preta de cetogênica. Eu pego o coração da galinha. Ai, eu não quero brincar no parquinho com você, não. Quero não. Adoro! Ai! Não, mas tudo bem. Voltando não tem problema. Gente, uma das pessoas vieram para mim e falou assim, mas escuta, mas e o caso da carne com papelão? Gente, para de comprar carne de quinta, de açouguinho que você não conhece, pô. Se você vai gente, eu boto a minha mão no fogo por isso, tá? Toda carne com selo CIF inspecionado é uma carne de alta qualidade. Você não tem salmonela, você não tem listéria, você não tem... Lógico que isso daí pode acontecer de contaminação por outras coisas, tá? Mas, por exemplo, uma carne não tem a capacidade de gerar verme, tá? Da onde que vem esse tema? Vou contar para vocês a história. Quando a gente era da época das fazendas, que o pessoal abatia o animal no campo, pendurava lá o boizinho, ou pendurava lá a cabrinha, ou o bodinho, sei lá, né? E quando abria o animal, tal, eles jogavam as vísceras e as partes que eles não iriam comer para os cães da região. Então, aquele pedaço, intestino, que tem muito verme, e no chão ali, você vai abrir, às vezes cai um pouco, tem fezes ali no meio, e é um lugar que mosca tem... e Gente, tudo. O que causa verminose num animal, por incrível que pareça, é entrar com um sapato sujo da rua dentro de casa, é você deixar o seu cãozinho cheirar o bumbumzinho do outro que está no parquinho, é você ir com o teu animal de estimação sem vermifugação num parquinho para fazer xixi e cocô. É aquele cocôzinho que tá seco, esturricado ali no canto e que o teu animal vai lá e cheira. Verme tem ovos que são resistentes ao ambiente. Né? E quando eu digo resistentes, o cocô, você pode ter tirado um cocô com os fezes do chão, uma fezes contaminada do chão, e ter passado um lencinho ali. Se essas fezes tiverem ovos, esses ovos eles vão resistir ao tempo, à chuva. A única coisa que liquida são amônias quaternárias, ou desinfetantes de alta geração. Tá? Agora, você vai, por exemplo, você está andando na rua com o teu sapato, pisou num cocô seco, que você nem viu, nem sujou o teu sapato. Mas você entra dentro de casa e o teu cachorro vai e cheira o teu pé ou lame, ele pode se adora, contaminar. né? Vai gostar de secreção, tá? né? Vai roer o teu sapato, você vai dar bronca, vai bater nele com o sapato ruído, essas coisas, entendeu? Mas em geral, gente, verme não se transmite por carne. A mesma carne que você compra para você, se você vai no mercado comprar, não tem problema. O problema está em você comprar carne de frigoríficos clandestinos. Aí você pode pegar verme. Ou de lugares que não manipulam essa carne de forma adequada, né, Paty? Se você tá clandestino. comprando uma carne, gente, que tá lá, toda fechado a vácuo, se você vê que o pacote tá aberto, que a carne tá com a carne esquisita, com a cara esquisita, você vai comprar pra você? Não. Vai comprar pro seu bicho? Também não. Também não. Também Exatamente. não, é isso. E tem aquele negócio, né, que nem a gente falava, né, o veterinário com que eu trabalho, ele é muito engraçado, e na hora que começou esse Covid, né, ele falava assim, eu vou dar mão para esse pessoal que pega, coça e te dá a mão? De jeito nenhum. Então, quer dizer, gente, o açougueiro tem que ter um mínimo de condições de higiene também. Então, o açougueiro tá lá cortando a carne, por mais que a carne seja vinda de selo CIF inspecionado ou algum órgão de fiscalização, se o açougue não tiver condições de higiene, gente, tá tudo perdido, sabe? Tá tudo pomba perdido. na porta. Você tem pomba em São Paulo inteira, por exemplo.
Aí você tem pomba na porta do açougue. Aí você entra no açougue com o sapato que veio da pomba ali, né? Dos cocozinhos, etc e tal. Aí bate um ventinho. Então, uma coisa que vocês possam ter ideia, tá? Uma noção também que as pessoas têm. Ah, não, o meu gato é de apartamento, o meu cachorro é de apartamento, ele não sai. Ele não tem verme, coisa, não significa nada. Ovos de parasitas, eles vinculam no vento, na poeira doméstica, na poeira de rua, pássaros vinculam frequentemente isso, vai passear no parque, ou você vincula para dentro de casa. Então, a forma menos provável de se pegar vermes é por carne crua. Se você tem alguma dúvida em relação a cisticercose, que é da carne de porco, ou de listéria, salmonela, no peixe, por exemplo, gente, tem conversa. Congela. Não há coisa que vai aguentar 48 horas sobre alta refrigeração. Eu estou falando refrigeração mesmo, congelada. Profilático, pronto, acabou. Exatamente. Se eu compro no açougue, se já está congelado, tanto que eu falo assim para as pessoas, gente, carne congelada, aqui tem a Swift, que é só carne seguro. Congelada, super de qualidade, mas tá congelada, não tá fresca. Eu falei, é a melhor carne que tem. É a melhor. É a melhor. Em geral, as pessoas elas têm essa noção, mas vocês não pensam disso daí. Muitas dessas carnes que são vendidas frescas, elas são primeiro fresca, congelada, distribuída, descongelada, vendida fresca. Pronto. Então não, é muito melhor. Deus me livre de uma carne fresca, tá, Paty? Deus me livre. Porque essa daí é aquilo que você falou, aquela que o cara te pendurou lá, ó, que vai vir pra mim. Quero não, eu quero uma carne inspecionada, congelada, bonitinha. Não é muito pra gente dizer isso daí, que, por exemplo, aqui, nós estamos falando de Alemanha, tá? Pra vocês quebrarem essa noia que vocês têm aí, que a gente mora aqui na Europa e que não sabe de nada. Padaria. Eu tô aqui, tem umas moscas de você matar no chinelo, sabe? Eu moro no interior. Então tem umas moscas de você matar na espingarda, cara. São enormes, enormes. Umas varejeiras animal. Por quê? Porque tem muito curral, tem muito pasto aqui. Eu moro no interior, né, gente? Básico, né? Então, assim, é muito comum de eu ir na padaria e eu olhar e ficar até enojada. Por quê? Umas baitas de umas varejeiras andando sobre o pão que tem aquela capinha de açúcar, tá? Se esta varejeira pousou num cocozinho com vermezinho, com certeza quem comer este pãozinho vai ter um vermezinho de presente. É brinde. Você compra o pão e ganha o verme. Entendeu? Então, assim... Pelo menos tem uma proteínazinha, pai. E olha, veja bem, a melhor maneira de você... Animal nenhum... Ouçam o que eu tô falando para vocês. Animal nenhum está livre, nem humano. Nós não somos limpos de parasitas intestinais. Não, pelo amor de Deus. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você que está falando aí, nossa, mas eu não como isso por causa de... Você tem. Nós temos uma lombriguinha escondida. Temos. Ontem eu e a Jojo falamos disso, que nós somos muito, geneticamente, nós somos 99% bicho. Não é nós, não, tá? É bactéria, fungo, é bicho. E gente, não dá. E tá tudo certo. Tá tudo gente, certo. Eles são parasitas, certo? Então, assim, nenhum animal... As pessoas têm tanto medo de salmonela. Salmonela é parte integrante do intestino de cães e gatos. Só causa problemas quando... Assim como giardia também. Tá? Então, a giardia é outra. A pessoa fala assim, ai, nossa, mas eu peguei giardias e eu não... Nossa, eu tô limpa, agora tô... Tá limpa nada. Você tem um balanço ali, ó. Você tem giardia, o teu animal tem giardia, o teu felino tem giardia. Quando ele se contamina com uma dose um pouco maior, é que causam os problemas. A imunidade baixa, ele, tem. Tá? Tanto que a vacina Giardia Vax, que existe no Brasil, existe no mundo inteiro, ela é somente para controle. Ô, Paty, agora fala aqui, qual que é das... Você que mora aí fora, nas gringas, você que é chique e mora nas gringas, qual que é uma das carnes mais valorizadas que existe? A carne do Brasil. Inspeção, por qualidade de produção, a carne é praticamente todinha de pasto. Gente, vocês não fazem ideia disso. Vocês não fazem ideia da qualidade da nossa carne.
Em geral, olha, o Brasil, quem são os principais, tá? Austrália, pela quantidade enorme de território que eles têm, né? Austrália, Estados Unidos e Brasil. Não tem para ninguém. Se eu não me engano, em aves nós somos o segundo produtor mundial, pelo menos até o ano passado. Em carnes, nós somos o segundo produtor mundial. Suíno, nós só estamos crescendo, suíno só está crescendo. Porco, acho que nós somos maiores se eu não me engano, o primeiro. Exatamente. Tá? E as pessoas morrem de preconceito ainda da carne de porco aqui. Gente, não. Gente, vocês já foram no chiqueiro aqui no Brasil? Eu falo que ele é mais limpo que a casa da gente. Só para comer, é impressionante. Em geral, você sabe que assim, o meu marido ele trabalha numa empresa de automação industrial. E tem uma empresa, se eu não me engano é Lilo, alguma coisa assim, que fazem teteiras para vacas. Ai, que coisa chique. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante a higiene que você tem na produção de leite. Tá? Agora, o que zoa tudo não é a indústria em si, não é a inspeção. Não é. O que zoa são os terceiros. Então, é o açougue que coloca ali o papelão para render mais a carne, que moe com papelão. E porque a carne, ela vem ali. Tá? Ela vem e linda. A condição de higiene do cara local preparado para cortar essa carne. Agora, a carne é entregue para um açougue de uma forma muito, muito, muito segura. Mas, volto a dizer, tem alguma dúvida? Primeiro, congele, tá? 48 horas, 72 horas, está de bom tamanho. E para você evitar verminose no teu animal, não tem o que fazer. Você tem que vermifugar o seu animal 3 a 4 vezes por ano, dando uma dose de vermífugo. Ele vai matar os adultos que estão no intestino. Ovos e larvas, em 15 dias, crescem. 15 dias depois, você dá outra rapada, outro medicamento ou na nuca, e para você tentar limpar o máximo possível o teu animal. Então é sempre uma dose, redose depois de 15 dias, depois de 3 a 4 meses, vermífugo de novo, dose, redose, dose, redose. E assim você mantém o seu animal limpo de verminose. De qualquer jeito, porque assim, não ficaria de outra forma. Tem que fazer, tá, gente? É isso, isso precisa fazer. Não é porque você dá ração ou não dá ração, dá comida, não. Faça, não acabou, é isso aí. Paty, nós temos só mais 5 minutinhos, vê se tem alguma dúvida, se viu alguma coisa... Se você quiser começar outra, pode comer, eu tenho tempo, tá? Mas aí precisa ver o seu tempo aí. Então, vê se alguém perguntou mais uma coisa, porque você consegue ver? O cálculo, como é que eu calculo a quantidade de comida? Gente, Milena, para isso, depende da alimentação que você vai dar, tá? Então, mas em geral, todas as informações de peso, cálculo de comida, como que fazer e receita, a gente tem tudo no curso do Pet Pleno, tá? Então, se você acessar, muito. Se você acessar o www.basisplena.com.br barra Pet Pleno maiúsculo, você cai na página do Pet Pleno e que tem todas as informações do curso, tá? O curso ele é online e ele é de caráter vitalício. Uma vez que você comprou, você ganha o livro e todas as aulas você pode ver quantas vezes você quiser. Gente, só o livro da Paty, não é por nada não, tá? Só, e aí eu lembro que na última live que você falou sobre o Pet Pleno, tinha gente já querendo assim, como o Milton faz as coisas aqui, assim, vou fazer negócio, vou vender comida para bicho. Exatamente, mas olha, gente, tá faltando, eu acho viu? E falta. Sabe por que tá faltando, gente? Porque tem muita gente que não gostaria de dar comida natural, mas não queria ter o trabalho de cozinhar. Então, comprar uma ração, uma comida feita em casa, adequada, com um preço justo, eu pagaria. Então, eu pagaria. Então, eu acho sensacional. Se vocês quiserem, pode até ser um investimento para ganhar grana nesse momento. Em geral, que nem a Cíntia falou, né? Eu tenho 4 cães e se eu der só carne, eu não vou conseguir sustentar. E desde quando é só carne? Tá? Então, não é só carne. Você vai dar uma carne, você vai dar uma víscera, você vai dar um brócolis, uma batata doce, uma abóbora, né? Um quinoa. Então, é um conjunto de coisas. Fica mais barato, porque o bicho não vai comer 500 vezes por dia, não vai ficar esfaimado. Cachorro ele come qualquer negócio, né? É diferente de gato, né? Mas, gente, é sério, vale muito a pena. Se você fizer os cálculos direitinho... Tem uma aqui, ó, minha Schnauzer, se não come ração urinária, fica com cristais de infecção.
Saia deste corpo que não te pertence! Gente, problema urinário, pelo amor de Deus, você não resolve com ração seca, ok? A ração... Ai, olha, é pena que não tem tempo, mas se vocês soubessem no Pet Plano, eu dou uma aula única e exclusivamente sobre cálculo urinário. Problema maior de gato é a bendita da ração seca. Ai, Paty, tá falando aqui 23 segundos. Vambora, vamos liquidar. Falou. Oh, meu Deus, que pena! Gente, muito obrigada. Se possível, depois, se ficar muita dúvida, a gente faz outra, ó. Paty, Faz outra. mil obrigada, Obrigada, viu, amor. querida? Tava uma delícia falar com você. Gente, um beijo, muito obrigada por vocês todos aqui.